Eu sou o Tom Messa, autor do HQ Chacal, e eu também estou no Podcaverna. 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 You need Kool-Aid, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 Olá galera, está começando mais um Podcaverna, o Podcaverna número 28. No Podcaverna número 27, nós gravamos aqui com o Gustavo Ranzato, da cervejaria Hans, e a gente conversou sobre cerveja artesanal. Foi muito legal, né, Canarquinha? Foi foda pra caralho. Pô, foi uma aula de cerveja, assim, que nós tivemos. Pô, o Gustavo foi super solícito ali, cara. Pô, explicou pra gente, assim, coisas que eu não tinha a menor ideia. Não, nem né? sonhava em saber. Bom, como a Ele gente... tava lá falando com a gente e a gente apreciou bem o não, com certeza, o né? resultado das experiências Nós fizemos alquímicas dele. uma degustação ali, foi Pois super é, bacana e porra. tal, né? E nós estamos aí, então, hoje começando o episódio número 28. E, pô, hoje nós estamos batendo um recorde aqui do nosso convidado que mais vezes participou É isso aí. do Podcaverna. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Olá Luiz aí, pessoal, Charles, terceira vez aí, pô, olá, que já tá virando sócio aqui. Inclusive, no mês que vem já vou passar as contas do Podcaverna já pô, eu tô, só que eu não tava saborando não, rapaz. pra rachar com a gente lá no canal do site. Pô, é legal aí. E hoje a gente vai bater um papo sobre uma coisa que a gente quase não conversa aqui, né, Marquinhos? Pouca coisa. Rock and roll! Né? Rock and roll. Ah, que Quase Então- não se fala disso. Né? Rock and roll a gente chama de quem entende aí de rock and roll, né? gente E hoje, entende. e hoje a gente vai falar sobre rock setentista, né? Pô, a importância aí desse movimento que a partir dos anos 70 a gente tem ali da música e o quanto isso foi fantástico para pro que a gente tem até hoje, né? Dentro do rock and roll, né? Justamente. Então, pô, dá um alô pra galera aí. Fala aí, pessoal, novamente Heloísio, toco no Gnose também, sou músico aqui de Friburgo. Terceira vez com esses caras aí, falando aí, pô, de E música não vai ser a boa. última. E não vai ser a última. Já estamos aí, tamo junto aí. aí, pô, isso é muito bom, E cara. ontem o Gnose, pô, mandou super bem. Nós tivemos um show deles lá em Lumiar, cara. Em São Pedro, na verdade. Isso, São São Pedro. Pedro, São Cara, Pedro. porra, muito legal o show. Eu nunca tinha assistido o Gnose, cara. Também não. Pô, Porra, bom caralho. tive a grata surpresa de descobrir que tem um amigo de muito tempo atrás lá tocando. Grande Jason, Pô, exatamente, cara. Pois Pô, é, cara, Gesiel lá. Friburgo é um lugar muito pequeno, Muito cara. pequeno, né, cara? É, a gente fala que o mundo é um ovo, mas tem vários ovos Tem assim vários ovos espalhados. E Friburgo é um ovo Então, de codorna, né, velho? Pois é. Não, e quando você descobre, tem vários ovos assim, você sabe que você no final vai descobrir que tá tudo na mesma caixa ainda. É Justamente, é verdade. tudo da mesma caixa, justamente. Foda, Essa região foda. serrana aqui tá tudo assim. Verdade, Todo mundo se verdade. conhece, em algum ponto todo mundo se conhece nesse lugar. Justamente. Então é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente começa o tema da gente aí. Abração. Baby, I've been miss you way, way down inside. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you every inch of my love. I'm gonna give you my love. Yeah. All right, let's go. All out of love. All out of love. All out of love.
É isso aí, galera. Começando então o episódio do Podcaverna número 28. Eu tô meio enrolado com os números aqui. É porque a gente gravou ontem já. Uma maratona. Vocês vão ver esse episódio aí, possivelmente uns 15 dias depois da gravação. Mas a gente tá aí na maratona, pô, gravamos atrás do outro aí. Gente. Quando a gente tem hora que a gente não consegue pauta, tem hora que... Por exemplo, a gente ainda não conseguiu reunir o pessoal daquele que a gente tá falando. É verdade, cara, é verdade. A gente não consegue reunir os 3 malditos. Tem uns caras que são difíceis, uma galera difícil pra galera. Pois é, mas nesse final de semana a gente já conseguiu gravar 2 direto, então é isso Pô, aí. show de bola, show de bola. Bom que não falta pauta. É isso aí. E então, como a gente anunciou lá no início, nós vamos falar sobre rock setentista, né? E nós temos um cara que ontem esmerilhou o baixo dele tocando rock setentista. Exatamente. Esmerilhei a mão também. Foi show de bola, foi muito bacana. A mão tá tudo ferrada aqui, cara. Não, tá vendo? Tem uma hora lá, cara, que o cara tem que fazer que nem o Paul Gilbert fazia, né? Botar uma furadeira com caneta. Comigo Pois é, tipo, pra fazer. o negócio é meio tenso, cara. Pô, pra poder dar conta ali da velocidade ali e tal. Então, cara, pô, a gente já conversou em off, assim, mais ou menos, por que a gente escolheu o tema do rock setentista, o rock dos anos 70? Porque o surgimento do rock já foi uma revolução na música, né? Sim. Grande. E, enfim, não só é uma revolução na música propriamente, mas na cultura, né, cara? No comportamento, né? O rock trouxe com ele, assim, uma série de mudanças mesmo no comportamento da juventude, de um modo geral. Justamente. Só que o rock dos anos 70, ele é quase que uma revolução dentro da revolução, né? Porque o rock, como a gente até conversou no episódio número 5 com o Ismael Carvalho, quando você diz rock, você pode estar se referindo, por exemplo, a Jimi Hendrix, a Elvis Presley ou a Metallica. Uma gama enorme de Exatamente. músicos. Você encaixa um monte de gente ali, No que mesmo- na verdade o rock ele tem essa possibilidade de você encaixar essa coisa toda. Justamente. E o rock dos anos 70, a revolução que aconteceu dentro do rock com o advento da forma de se tocar, acredito que isso tenha mudado mais uma vez a cara do rock. E só pra citar, eu acho que de repente uma das coisas que é mais patente é o seguinte: o rock dos anos 50 e 60 você dança. É justamente, é o rockabilly do Chuck Berry, né, do Perfeito, Elvis. perfeito. É o E o rock rock dos de anos- festa. rock de Isso, festa. Exato, e o rock dos anos 70 não, ele já tem essa característica. Essa aí, né? experimentação, essa Sim, coisa meio... sim. Já começou a chegar ali o peso também. Exato. Você pega o Led Zeppelin, que já tava chegando com uma parada bem agitada. O Deep Exato. Purple também, que já tava Sim, começando sim. com aquela viagem do órgão pra caramba nas Sim, músicas. sim. O próprio Aerosmith Teclado. também é teclado. E não é justamente. aquele órgão Hammond clássico, ele tem até uma distorção, né? justamente. Exato, é é aquela um coisa som- soturna. Isso, justamente é um som bem diferenciado do que o que você estava falando. Se você pegar até os órgãos utilizados antigamente, era um pouquinho mais limpo. Sim. Era um pouquinho mais assim, aveludado. Exatamente, Exato. fazer uma cama ali e Isso. tal, Aí, né? fora que você ouvia as teclinhas falando... Justamente. Bom, É rasgado. Rasgado, é, Exato. conversando Rasgado. com a guitarra, né, cara? Justamente. Fazendo essa... Pô, quem faz isso direto fazia. Era o John Lord John com Lord, o John- Blackmore. Eles casavam ali direitinho. Sim, eles faziam ali Perfeitamente. aqueles diálogos, né? Aqueles duelos quase, né, cara? O In Rock, né, aquele disco do Deep Purple, foi o primeiro que eu acho que eu vi que ele fazendo justamente essa conversa. A guitarra faz uma frasezinha, o teclado chega e responde a frase. É interessante. É espetacular, né, cara? Então, pô, traz pra gente aí algumas informações das bandas, assim, que você acha que são mais patentes, né? Que mais marcaram dentro da história, né? Cara, dos anos 70, acho que a primeira que todos os músicos... Eu gosto de ler muito biografia. Aham, E a última que eu li foi a do Ozzy. sim. O Ozzy, inclusive, fala que na biografia dele, um disco que marcou muito foi o primeiro disco do Led, de 69, que é aquele balão. Sim. O balão não, é o Zeppelin, o perdão. Zeppelin, Perdão aí, exatamente. é o Zeppelin atingindo a torre. Que é o Hindenburg, né? Uma referência ao Hindenburg. Isso aí, justamente. Que aquele foi o disco ali que começou a estourar essa onda mais Cara, assim. Eu parece que já ouvi o Essa Ed quebra. Van Halen falando desse disco e do LED 2 também. Isso também, o outro disco São super discos que- referenciado pelos. Né? Então, você vê que o Van Halen, a história do Van Halen é década de 80, né? Você vê quanto tempo a parada já. E o cara Você mesmo não assim, tem- né, tinha como referência aquilo ali. Aquela coisa antiga, justamente. Eles mesmo no começo de carreira, eu tenho até no meu computador, cara. É assim, meio underground a versão, mas é porque foi parada de bootleg mesmo. Sim, que eles sim, falam. sim. O pessoal gravou da mesa direto. Eles tocando mesmo da Silver Mountain, cara. Pô,
Pô, mesmo, cara. O Ed Van Halen, ele até faz uns tappings, cara, num pedacinho do verso, que era pra ser ele um não arpejo. exatamente. Ele usa o registro dele, né? Ele não resiste lá e faz a Justamente. assinatura dele lá. Justamente. Ele não Ué, deixaria e de ser ficou bom Van pra caramba, cara. Aquele maluco, o David Lee Roth, cara, cantando, porra, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Assim. Vamos colocar isso de fundo, por favor. Não, é maneiraço. Eu mando pra vocês. Manda pra gente botar isso de Se fundo. tiver o pendrive, eu já passo aí. É muito bom. Beleza. Então, acho que tem. Mas assim, acho que o LED foi a primeira que estourou nessa onda. Junto, mas um cara que já tava chegando ali um pouquinho antes também foi o Jimi Hendrix. Sim. Por mais que tenha uma vibe até um pouco mais pro blues, mas ele chegou com aquela distorção sujaça. Sim. Demais. E ele, Acho que isso e ele experimentava, enriqueceu, ele cara. fazia as coisas no meio do palco. Justamente. Eu não sei se é lenda ou não, mas eu cheguei a ler alguma coisa de que ele, inclusive, mexia lá nos equipamentos e tal, pra construir a distorção. distorções Porque que ele hoje em dia você vai lá e você compra, Justamente. né? Ah, eu quero um pedal que tem uma sonoridade tal. Tu vai lá e compra o pedal e tal. Ou então até você encomenda, tem os caras que fazem. Fazem, justamente. Mas não, o cara ele próprio fazia ali, Justamente. pra ele encontrar sonoridade. Então diz que danificava até o amplificador pra que o amplificador não Sim, tem umas histórias de que ele perdeu muito amplificador justamente por Fazendo causa essa dessas espécie. experimentações dele, justamente. É, o máximo que eu E perdi. guitarras. O máximo que eu perdi foi um amplificador que eu liguei 220 e ele era Ligou no 110. 110. Saiu uma Não fumacinha foi preta. uma experimentação sonora. Foi não, né? Putz, aí acabou que virou curto. Exatamente. Deixa eu ver se eu olhar pra ele. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a amplitude desse Vou amplificador. fazer como Jimi Hendrix. Aí, não deu certo. Em vez de botar fogo na guitarra, foi no âmbito. Exatamente. Verdade. O negócio foi pro lado errado. Mas o Hendrix, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é porque quando você começa a ouvir música por força de determinado tipo de movimento ou influência, normalmente o movimento que você está ouvindo ele é meio que uma negação ou uma resposta ao movimento anterior. E eu comecei a ouvir muito as coisas dos anos 80 e eu vi a galera mais antiga, a galera falava muito do rock dos anos 70 e eu torci o nariz pra aquilo. Porque, o Hendrix, os caras tocam pra caramba, quem toca pra caramba é o Van Halen, bota um do lado do outro. Na ideia de que... Naquela Não, que a quantidade de notas é que fazia o guitarrista melhor ou pior. Acho que todo mundo, quando a gente tá estudando música, né, cara? A Acha gente que é passa isso. por uma fase dessa, né, cara? Interessante. E aí depois, cara, você vai descobrindo os caras e fala assim, cara, o Hendrix era espetacular. Além de tudo, o cara cantava pra caralho. Justamente. Sabe, você tava falando do Hendrix, cara, agora eu tô me lembrando de... Nada a ver, porque vocês falam da piração dele, eu lembrei de outra piração de outra banda, cara. Eu lembrei de outra banda aqui que começou justamente falando desse lance da ideia que você falou de ou se opondo a uma ideia de algum outro estilo anterior, ou tá ali tentando mexer em alguma coisa, né? Ou às vezes uma resposta ou uma contra-resposta. Eu lembrei agora do Pink Floyd, cara. O Pink Floyd, eu não me esqueço disso, não sei se foi o Waters ou se foi o Gilmour, cara. Numa entrevista eles falando que eles queriam chegar justamente com aquele rock ali diferente, principalmente aquele do primeiro álbum, né? Ai meu Deus, eu esqueci agora, é o Piper at the Gates, alguma coisa assim, eu não tô conseguindo lembrar o nome do álbum agora. Que é inclusive com o Syd Barrett no álbum. Eles falam que eles queriam pegar esse. Não, que é isso? Eu não sei o nome da metade dos álbuns. Exatamente. Eu não tô lembrando, eu acho que é The Piper at the Gates, alguma coisa, eu não lembro. Me perdoem até os fãs de Pink Floyd aí, cara, eu não tô conseguindo lembrar o nome do álbum. Em algum momento ele vai falar que era o engenheiro elétrico. Não chega a isso tudo mesmo. Mas aí, não, quem produziu foi o Gilmour, porque quem tocava guitarra era o Barrett. Mas enfim, o que acontece? Eles falam justamente nessa entrevista que eles queriam pegar aquele rock, o básico ali dos 4 acordes, e mostrar que o novo rock que eles queriam fazer era muito além dos 4 acordes que o rock and roll. Eles queriam mostrar que o rock and roll era muito mais do que aquilo dali. Sim. Não que os 4 acordes sejam ruins. Não, mas justamente eles podiam dar a ideia do progressivo, né? Dar uma progressão maior àquilo dali. Exatamente. E aí que eu acho que ele chegou à música do Pink Floyd, né? Que aí justamente essa viagem toda que eles começaram a construir, que influenciou uma cacetada de coisa que a gente tem até hoje. Os caras estão ali no panteão ali dos grandes ali que ninguém toca. Justamente. E acho que assim, é uma outra banda que eu com certeza eu acho que tem que entrar nessa parte dos anos 70. Com certeza. Tudo bem que eles são até eles estão chegando nos 70, né? Os primeiros discos são de 68, 69, por aí. Mas na verdade, porque a gente fala de 70, porque o florescer disso aí aconteceu nos 70. Justamente. Mas essa coisa já vem sendo gestada, né? O próprio Black Sabbath, você vê que o Black Sabbath é de 1968, mas exatamente. A partir de 1970 que, explode, né, cara? Que começa
Quando Justamente. isso sai pro mundo, todo mundo Isso. ouvindo. E não, o próprio Purple também, né? Em 65 eles começaram, mas só foi explodir depois novamente nos 70, cara. Os grandes clássicos deles, né? Pô, 72 é que veio o Machine Head, foi um classicão também pra mim, um senhor álbum. Mas acho que o Pink Floyd foi acho que também um desses caras que começaram essa revolução. Porque eu pego muito dessas bandas, o próprio Led, pô, esse primeiro disco do Led, o pessoal ainda tava muito agarrado ao blues. O que é muito bom. Sim, O com blues, certeza. porra, o blues acho que é a raiz do rock, junto com o country e o jazz, né? Eu acho que é uma das raízes mais fortes que a gente tem afloradas do rock and roll mesmo, antes dele se tornar as outras vertentes. Mas essas bandas todas aí, pô, sem puxar sardinha, mas puxando, pô, o Black Sabbath, outra banda que putz, marcou pra caramba. A gente falando do Pink Floyd, eu lembrei aí também de outra, né? Que é o próprio Pink Floyd, que até hoje é uma banda super bem vista por muitos. Eu não curto, né, mas eu respeito muito eles, que é o Dream Theater. Sim. Porra, que foi super influenciado pelo Pink Floyd, pelo Rush, por todas essas bandas aí também, né? É aí que vem aquele lance que você falou, né? Que eu acho interessante. Como é que esse rock antigo chegou aqui, cara? Ele tá ecoando ainda aqui, até cara. Agora, isso eu acho muito legal, cara. Porque eu faço paralelo assim do que se produzia lá fora, que se produzia no Brasil. Por exemplo, quando você tinha o Rockabilly, aquela coisa toda, dentro da reverberação, qual foi o movimento que você teve no Brasil? Você teve a Jovem Guarda. Sim. E a Jovem Guarda, particularmente, assim, eu não gosto, cara. Não sou Eu acho, cara, assim, muito sensal, né? com respeito, demais. com respeito às pessoas que gostam e tal, mas eu acho assim que é você pegar uma coisa e transformar ela numa coisa muito simples, mas não simplória, na verdade. Não chegou a ter um tempinho. Em termos de letra e tal, quer dizer, aí as próprias versões que se faziam, muitas versões dos Beatles, essa coisa toda, são versões assim muito, com letrinhas muito bobinhas, muitas coisinhas assim, né? Então eu acho que na verdade foi um arremedo, né? Justamente. E na verdade, quando você teve aí já a repercussão do rock dos anos 70 na música brasileira, aí você já tem uma coisa mais, digamos assim, o pessoal levando mais a sério a música, Sim. né, cara? A gente pega aí, poxa, o Mutantes, que chegou. Pô, Mutantes é bem assim. Eles são super bem conceituados lá fora, cara. Justamente, o tio Kurt Cobain, cara, quando ele veio aqui, o amigo dele, eu não sei se foi um amigo dele que morava, que eu já tinha vindo aqui, virou pra ele e falou assim: compra um CD do Mutantes, porque Mutantes é F. Não, pode falar. É foda. O CD é foda. E ele, inclusive, na entrevista tá com o CD dos Mutantes na mão. Pô, que Pra legal, você cara. ver como é que eles são. É uma banda, como você falou, Sim. super bem conceituada e que estourou também nessa época, né? Tem várias bandas até que fizeram o movimento do rock progressivo brasileiro e que se hoje o rock no Brasil é bastante underground, até por força de espaço na mídia, no modo geral, naquela época era muito mais, eu acredito, porque tem bandas assim que você ouve dizer, mas que não conseguiram chegar, mas pela força até dos fãs, e músicos que curtiam, pessoas que faziam registro precários mesmo, né? Às vezes é um troço bem... Mas que conseguiam... Como diz o Gesiel, é muito tosco às vezes. Ele fala que o Brasil antigamente, justamente nessa fase dos anos 70, era um troço tosco mesmo. Sim, porque, inclusive porque pra você trazer um instrumento musical lá de fora, era uma coisa terrível. Hoje em dia é difícil porque custa 4 vezes mais. Exatamente. Nem fala. Hoje a dificuldade é monetária. Hoje complicado. tu vai importar qualquer coisa de lá, tu tem que dar um rim teu pra pagar. Pagar imposto, só imposto. Não é nem às vezes o instrumento, não, imposto, cara, só imposto. Né? Mas naquela época era proibido você trazer. Então o cara trazia por contrabando, ou então os caras usavam os instrumentos que tinham aqui, né, cara? Então e não era coisa muito. E aí, eu não vivi nessa época, mas o que eu já tenho de às vezes de amigos mais velhos que me acabam me contando, o próprio Gesiel, o próprio Max, o Zé também, o pessoal todo que viveu isso, eles me contam justamente que antigamente era tocar baixo tocar com um baixo tonante, era você tirar onda, cara, o Giannini, essas paradas todas. Tonante, cara, era um pedaço de pau com corda. E com 2 imãzinhos de baixo ali que você chamava de captador, né? E o geladeira. O troço ali era sinistro. Eu tive uma guitarra tonante, pô. O pessoal fala que era brabinho. Aquela guitarra, eu não sei onde foi parar isso, cara. Olha, eu quero fazer um registro aqui disso aí, porque, cara, meu pai era evangélico, né? E aí é o seguinte, meu pai que me levou pra primeira aula de violão. Aí ele levou na aula de violão,
bacana então, só que ele fazia aula de violão, ele parou e eu continuei. E apesar dele ser militar, e apesar dele ser evangélico, Nossa. ele me estimulava muito nesse tipo de coisa. Interessante. Aí ele viu que eu tinha uma galera que eu tava tocando com a galera, ele foi numa loja, comprou a minha guitarra entonante lá, me deu de presente e falou assim, era um mês de julho, meu aniversário é em novembro, ele falou assim, ó, tá aí, é seu presente de aniversário, mas só mostra pra sua mãe em novembro. Guarda da Dona Áurea até lá. Ia dar merda, né, merda? Senão eu olha, rapaz. Que coisa espetacular, eu tinha que fazer esse parênteses aí, porque, pô, Tá certo. seu Luiz, meu velho lá, pô, Você saudade dele, saudade dele. Você guarda. Né? Esconde debaixo da cama, debaixo do chão. Ninguém pode ver isso, cara. Pois é, mano. Não, eu tava dentro do guarda-roupa ali, no Escondido, né? Tava dentro de uma. Não, mãe, não precisa arrumar o guarda-roupa, não. Não, é comigo, deixa comigo aí, pô. Mas enfim, voltando lá, então você tinha uma dificuldade de instrumentos, você tinha uma dificuldade enorme e até tecnológica mesmo de você gravar, porque hoje em dia você com equipamentos mais baratos e mais simples, você faz gravações de altíssimo nível, né? Sim, hoje em dia o músico para se tornar músico independente tá muito fácil. Sim, Você pega, eu pego bandas até um pouco mais assim, que não são. Sim, justamente. Você pega bandas assim que surgiram no 90 mais ou menos, 80 para 90, vamos pegar aí, né? O Dr. Sim, por exemplo. Sim. Agora, depois de 20 e poucos anos deles, eles conseguiram montar a gravadora deles, cara. Independente, Sim. eles fazem o disco deles a hora que eles quiserem, Porque cara. você tem como distribuir, até o fato de o CD físico ele perdeu a sua importância. Sim. Então você pode fazer uma tiragem muito menor para você vender pelo site ou eventualmente em shows. Justamente. Para o fã que tá lá, que o cara quer a mídia física, mas você pode vender música digital e enfim. Né? Ou então você dá a música digital em troca Você ganha show, do você ganha cara show. poder curtir lá o teu Hoje em show, dia, tá? quem começou dando esse tiro inicial, puxando esse gancho, cara, foi o Radiohead, né, cara? Você chegava lá, você podia baixar a música de graça ou ajudar pagando, cara. E eles deixavam ali, cara. Sabe, hoje em dia a internet, eu acho que ela tá ajudando muito nesse ponto. Sim, Prejudica algumas coisas. Claro. Infelizmente, mas eu acho que em outras coisas, o próprio Dave Grohl também, outro cara que fala muito disso, que assim, é um pontapé na bunda desses grandes empresários, às vezes só querem catar dinheiro do Exatamente, músico. só querem Verdade. fazer música pra vender. Vender, justamente. É um pontapé na bunda desses caras. Não, cara, Justamente porque você consegue ouvir muito mais músicas que não estão sendo empurradas pra você tá ouvindo o que você quer e porque você Justamente. quer e pô, deixa esses caras no chinelo, cara. Justamente. não, a indústria fonográfica ela perdeu o bonde da história e ela tá fadada realmente a se tornar uma coisa obsoleta, né? Eu acho que assim, é bom, eu acho que assim, seria bom se esses grandes empresários parassem com essa onda justamente da exploração. Sim. Porque eu acho que ela podia continuar o vinil, o CD. Eu acho assim que ela teria importância no sentido de ser uma promotora, Isso. trabalhar a parte de marketing, que não é a nossa praia. Justamente, a praia de quem justamente é a a praia deles. Justamente. Mas, pô, cara, aí aquele negócio, você quando começa a tratar uma coisa como um produto e digamos, o formato final daquilo é vender, quer dizer, aí o troço é um produto cultural, mas a parte cultural você não tá nem aí pra ela, o negócio é ser Exatamente. produto só, e aí é um negócio que também eu acho que desvirtua de tal modo que você passa a ter essa lixarada que você tem hoje. Justamente. Mas tem. E aí soma-se a mídia, que empurra pra caramba a coisa também. Com certeza. E aí vai depender também do governo, aí isso já dá um ar, isso já dá pra uma discussão. Então vamos voltar Vamos voltar no anos 70. Vamos voltar nos anos 70. Vamos voltar nos anos 70. Me veio outra banda aqui na cabeça, gente, que também acho que também mexeu bastante. Eu falei do Pink Floyd, já falei do Hendrix, falamos do Deep Purple e agora eu lembrei da outra, que foi um Rainbow, que foi uma das que eu falo que eu costumo dizer que é a vertente do Deep Purple que saiu ali, né? É o braço. Isso aí, é um braço que saiu ali do Deep Purple, sabe? Sim, até porque em diversas formações você tem alguns membros do Purple tocando ali. O John Love, o John Lord. Teve mais gente aí, cara. Mas tem também o Ronnie James Dio, né, cara? Aquele vocal. Me perdoem os fãs mais assim, não vou dizer os tão antigos do Rainbow, mas vou pegar um pouco aí do pessoal do 80 pra frente, desculpem, mas eu devo dizer que pra mim o Rainbow é com o Dio, gente. Tu não gosta do Johnny Turner, não? Oi? Johnny Eu gosto, mas assim, o que me toca mesmo é o Dio, cara. O Dio O Dio tá no Dio patamar, né? no estágio pra mim, é assim. até sacanagem. É sacanagem, exatamente. Você Então, comparar. a comparação que você tava fazendo ontem dos pedais é o que você tá fazendo agora em tudo, entendeu?
Eu tenho que tomar cuidado com isso, cara. Eu tenho que tomar cuidado com É o Dio, É você difícil, não cara. compara com o Dio, cara. Não, acho que a questão não é comparar, é uma parada até de influência, né, cara? O próprio Sim, Joe sim, foi claro. influenciado por ele, né? Sim, verdade. É assim, então, enfim, eu acho uma banda que eu acho que também até o pessoal do Power Metal é outra banda que eu falo que tá ecoando, acho que até hoje, porque o pessoal do Power Metal se inspira. Essas pessoas que são os estudiosos, assim, estudiosos aspas, né? Do metal aí, do Power Metal, eles falam que a primeira banda de Power Metal aí, entre aspas, Era surgiu é Rainbow. Sim. Justamente ali no Rising, no Long Quando Live. do vocal alto, a forma como a guitarra O conduzia, pedal duplo pro Cuzzy Powell foi um dos primeirões ali que começou a botar aquela pedaleira dupla direta e isso. E cara, é uma banda que eu acho que marcou muito, cara. Pelo estilo da composição que o Blackmore fazia, com as guitarras marcam Blackmore demais. é foda também. Ele é o tipo de cara que às vezes eu não vou muito com a cara dele não, cara, vou ser sincero. Ele é meio nariz em pé. Os caras, acredito até inclusive que a saída dele e muito das brigas internas ali foram por causa dele mesmo ali. Sim, né? não, ele é um cara que infelizmente ele é um pouco egocêntrico, cara, infelizmente. Sim. Mas assim, eu devo dizer que eu admiro muito a música dele. Não, o cara, Muito, mas muito mesmo. musicalmente, o cara você não tem muito o que falar, não. Cara. Não, os Foda. solos deles são bonitos, as bases deles são bonitas. O cara sabe quando ele se propõe a fazer um negócio da música dele, ele sabe fazer. Em cima do palco o cara é um maestro, né, cara? Você vê que ele. Por isso, você pensa por isso assim, nariz em pé, ele sabe o que ele sabe o fazer. cara tá fazendo um movimento, parece que ele tá posando com a guitarra, não, ele tá dando sinal pra banda lá, ó. Justamente, ele fazia muito justamente porque eles improvisavam muito, né? Sim. Eles tinham Não. essa vibe do improviso. Você pega, por exemplo, Difficulty Cure no YouTube e vai procurar e vai ouvir. Você ouve 4, 5 versões diferentes. E ao vivo, e nenhuma delas o cara tá repetindo o solo, o cara tá É bizarro, é bizarro. O Aí, Deep Purple tinha essa onda, o cara tem, ele e ele puxou uma isso pro vez, Raymond eu vi também. uma entrevista dele, acho que foi na Guitar Player, se eu não me engano, e ele dizendo o seguinte, não, eu faço isso porque me entedia ficar tocando a mesma coisa. Então eu gosto de ficar Olha só. improvisando. Entediado de tocar aquele solo. Aquele solo que você fez uma vez e ninguém consegue imitar. Aquele solo é. foda pra caralho. Não, eu quero fazer Super um outro entediante. foda pra caralho. Justamente. Super entediante aqui. Isso eu acho super interessante. E engraçado que o Deep Purple, ele manteve essa vibe, mesmo sem o Blackmore. Né? A fase com Tommy Bolin, cara, eu tenho uma versão de Burn, cara, que é justamente ao vivo da turnê daquele disco. Cara, do Camp Testament, inclusive. É bizarro, eles invertem o solo da Burn, cara. Em vez de vir o solo de guitarra, primeiro vem o de teclado, ele inverte com a de guitarra. É uma loucura a música, cara. Você não reconhece a música, você só reconhece o riff principal, né? Aquele riff é impossível não reconhecer, né? E depois o resto da música inteira eles mudam, cara. Você fala assim, porra, inventaram a música. Eu tô ouvindo aqui agora. Criaram uma música ali na hora. Não, vamos tocar diferente agora. É quer fazer assim? impressionante, justamente, é impressionante. Vocês já ouviram essa música 500 vezes? Não, vocês vão ouvir uma música diferente agora. É interessante, né, essa vibe, eu Agora, acho que isso é legal. Pegando assim um gancho, até no episódio que nós gravamos com o Heloísio, você quem não ouviu, corra lá e ouça lá o episódio Black Sabbath que nós fizemos com Pô, o esse foi maneiro. Foi muito bom, muito bacana. Nesse episódio você chegou. Nesse Que isso, episódio né? você chegou e comentou alguma coisa com a gente do tipo que o Black Sabbath chegou a ter instrumentos de sopro e Sim, essa coisa sim. toda e tal. Então a gente percebe que nessa virada 60, 70 é justamente onde você inclusive cria essa formação do naipe de instrumentos que caracteriza o rock and roll. Né? Justamente. De você ter lá de repente guitarra, baixo, bateria, eventualmente um teclado ou não, ou uma segunda guitarra e um vocal, e isso ali é um formato clássico de uma banda de rock. Justamente. Né? Porque mesmo que você eventualmente você tem lá o Ian Anderson lá que insere lá uma forma Eu tô pensando nele aqui agora, mas aquilo dali é uma coisa assim muito pontual. Sim. Se você pegar a base, assim, geral, qual é a formação do guitarra, baixo, Purple? bateria, no máximo segunda guitarra. Qual a formação teclado, do Purple? Qual a formação do Rainbow? Qual a formação do LED? Qual a formação do próprio Pink Floyd? Sim, sim. Né? Geralmente o pessoal até falava que era o quinteto, o famoso quinteto, que era justamente essa ideia do vocalista, guitarrista, tecladista, baixista e batera. Isso. Ou também o quarteto, que era o estilo Black Sabbath LED. Sim. Guitarra, baixo, batera e uma um vocal, voz. né? E às vezes a voz estendia por uma gaita, ou às vezes um violão, um tecladinho, uma coisa assim. Mas pontualmente tinha uma outra música e não. Justamente. Que Justamente. o cara quer dar Geral, uma era textura sempre diferente. totalmente e tal. Isso aí. O próprio Jethro, que foi a outra banda que eu acho também que deve ser comentada, né, cara? Sim, perfeito. Que foi Jethro é muito bom, cara. o Jethro, acho que uma coisa que eu acho que marcou muito nele. Inclusive que ecoa até hoje.
é outra dessas bandas. A mistura do clássico no rock, né, cara? Sim, nós fizemos um episódio sobre isso, né? Isso, e aí eu achei maneiríssimo também dessa mistura do clássico, cara. E mostrando como é que os dois estilos conversam. Isso, muito bem, conversa essa parada. O casamento é muito bem feito. Essa parada. E aí, então, é outra banda que ecoa. Mas você tá falando dessas formações, cara, outra também que eu acho um tipo de formação que marca muito é justamente o trio. Sim, que é um trio, o Power Trio foi um que marcou muito. E um dos instrumentistas também canta, enfim. E toca. Tipo o Rush, por exemplo. O Rush. Tem uma outra, cara, essa já mais underground. Gravou no mesmo estúdio que o Black Sabbath gravou o primeiro álbum. Que eu não sei se vocês conhecem, Buddy. Não. É tipo, eu vou falar errado aqui, gente, sou professor de inglês, mas eu vou falar errado aqui só pra ver se às vezes vocês conhecem pelo nome. Budgie. Que seria mais ou menos uma tradução de um nome de um pássaro em inglês, seria uma espécie de um papagaio, mais ou menos uma coisa assim. O Buddy, gente, foi um trio também, inclusive o baixista que canta, o Burke Shelley, e eles tocavam uma onda parecida com o Black Sabbath, um pouco mais hard rock, assim, mas assim nessa mesma onda. E era um trio também, inclusive o pessoal que conhece Rush e o Buddy, a gente fica sacaneando que o Burke Shelley é o Gary Lee Total Heavy Metal. Porque o cara usava aquele óculos gigantesco que o Gary Lee usava lá nos anos 70, tinha um cabelo enorme e a voz do cara lá nas alturas também. O cara cantava alto pra caramba, cara. E dando aquelas rasgadonas bizarras, igual do Robert Plant também, né? Tudo uma influência ali que já gerava, né? Eu acho que é uma outra formação que bate pra caramba. A gente tem uma série de bandas realmente underground, até no Brasil, acho que tem uma banda chamada Folhas, com PH. Sim, eu conheço Folhas, minha mãe adora Folhas. Minha mãe adora Folhas, sério. É dessa onda, minha mãe tem disco do Folhas ali em cima, tem. Eu não sei, por pura ignorância minha, mas algumas pessoas já ouvi dizer que os Secos e Molhados bebe nessa fonte, apesar de não ser muito rock and roll. O Folhas, ele lembra muito, cara, pelo menos pra mim, né? Eu já escutei muito Folhas por causa da minha mãe, cara. O que eu já escutei do Folhas, eles lembram muito Beatles pra mim, cara. Eles pegam mais essa vibe um cadinho, pelo menos pra mim. Desculpa quem gosta aí, mas foi a impressão que o sentimento que eu senti com eles, né? Foi o que eu senti com eles quando eu escutei. Que eles lembram muito aquele rock ali ainda. Só que você pegando Beatles mais psicodélico. Sim, não é o dançante, não, é aquele psicodélico. Que é justamente o ponto da virada ali, né? Porque justamente. O psicodelismo foi o que de repente o ingrediente que faltava para o amadurecimento ali do rock. Justamente. Né? E assim, esse ponto de virada. Inclusive, é outra coisa que eu queria comentar que eu acho super legal. Acho que o rock dos anos 70, ele ao mesmo tempo que ele tem essa revirada, tanto para a parte pacifista, vamos botar aqui entre aspas, que ao mesmo tempo que as pessoas estavam fazendo uma revolução, né, lutando contra alguma coisa naquela época, eles também tinham muito esse lado hippie, né, cara? As músicas falam muito sobre natureza, sociedade alternativa. Isso, porra, o grande Raul Seixas aí que fala isso, né? Grande Raul Seixas que fala isso aí. Então eu acho que, assim, tem uma gama de letras que tendia pra esse lado. Aí você, ao mesmo tempo, pega o que foi surgindo ali, o berço aí que é o Black Sabbath, o berço do heavy metal, com letras mais politizadas. Que a própria War Pigs, às vezes também letras já inspirando coisas de terror, que depois deu a margem para o gótico, para o heavy metal, o metal melódico, vendo aquelas letras mais sinistras. Esses caras formaram todo mundo, né? O Black Sabbath é o corpo docente que fez uma cama bizarra pra esse pessoal todo. Mas aí você vê que tem toda essa misturada. Aí você depois também vem o próprio Diato, como a gente comentou, falando de umas coisas mais inteligentes, fazendo críticas mais assim, não só sociais, mas religiosas. Além tem uma críticas religiosas ali absurdas, cara. Pra época, pelo menos eu como vendo daqui pra trás, eu acho assim, na época devia ser uma coisa meio chocante. Sim, é verdade, porque às vezes determinadas coisas, e às vezes quando a gente, por falta de contextualizar, ouve ou vê alguma letra e fala assim, não, mas isso aí, pô, parece um lugar comum. E de repente são assuntos que naquela época eram tabus. Não era tabu, e o cara tá mexendo no vespeiro ali, porque sociedades extremamente conservadoras, né? Extremamente teocráticas e tal. Então você mexer em determinadas peças aí. É justamente daí que saem todas aquelas lendas do heavy metal, coisa do demônio, cacete a quatro, daí sai muita coisa. Exatamente, justamente porque é uma forma, quando você não entende ou quando você quer atacar alguma coisa e não tem argumentos, o nego parte é pra ignorância. E olha, isso agora eu vou dar um depoimento rápido aqui, eu como professor, cara. Eu estudo muita coisa, gente. Eu não vou aqui ser hipócrita e dizer que não, eu vou ficar toda hora
fazendo aquela falsa humilde. Eu gosto de estudar, cara, não adianta. Sim. Eu gosto de estudar religião. Eu não sou ateu, eu sou agnóstico, mas eu me amarro em estudar religião, cara. Sim. Que religião tem muita cultura, acho que são Muito coisas que demais. estão muito conectadas. Uhum. E é uma coisa que você bateu aí que é justamente isso, né, cara? Hoje em dia, não só hoje em dia, mas antigamente também, acho que ainda tá preso isso na cabeça do ser humano, que essa parada do pessoal tá achando que tudo que é muito diferente é uma coisa ruim. Exato. É uma coisa, você tá. É coisa. Como você falou, Mark, coisa do demônio. Exatamente, isso é aqui. assim que o pessoal pensa. Infelizmente, eu Caralho, vi isso, nada a ver isso, às vezes isso tá dando aula, cara. Eu tento passar às vezes uma informação diferente pros meus alunos, eles ficam ali com. Fechado, exatamente. Sabe? Exatamente. Cabresto ali. Isso, essa palavra, Marquinhos. Cabresto, isso, exatamente. justamente. Mas isso a gente já comentou em outros episódios, aproveitando esse gancho aí, o Facebook eu acho, a expressão máxima disso. Porque no Facebook é o seguinte, cara, você pega e fala determinado tipo de coisa, eu fico às vezes me vendo medindo palavras, porque é o seguinte, lógico, tem lá 300 e tantas pessoas lá no meu círculo de amigos, entre aspas, porque tem amigos de verdade, tem conhecidos, Tem os conhecidos, e tem tem conhecido aqueles... do conhecido, Tem conhecido que tá lá. Conhecido, é uma mas aquelas avalanche. pessoas estão passíveis de ver os meus posts. Justamente. Dentro daquele pessoal ali, você tem lá pessoas que são ateus, você tem católicos, protestantes, você tem espíritas, você tem pessoas que você não tem a menor Bandista, ideia tudo. de Você tudo. não sabe o que é. Então determinada coisa que eu observo, Shintoístas. que eu já até comentei em outro episódio aqui. Você chega lá e fala um negócio assim, não sei o que, não, graças a Deus. Até nem pensando no aspecto religioso, mas pelo aspecto idiomático. Justamente. A expressão que saiu. Pô, não sei o que, graças a Deus. Cara, aí o ateu vem caindo matando. Graças porque a Deus. Matando Deus, geral, sei que- chega a ser Aí- irritante. Aí você. foda. E assim. A religião do ateu é o ateísmo. Eles são tão chatos, Exatamente. tão religiosos. Exatamente. Justamente. E aí você fala um outro tipo de coisa, por exemplo, às vezes você vê pessoas utilizando a religião como meio de dominação e meio de espoliação dos demais direto. e tirar dinheiro e tal. Qualquer extremo, Isso não extremo, significa, isso não significa, e a gente conhece um pastor evangélico Justamente. que não tem esse tipo de conduta. Justamente. Então, quando você pega e generaliza, né? Agora, aí se você pega e faz uma crítica ao cara A que faz esse tipo pontual, de... Você faz a crítica pontual. Você faz a crítica ao camarada A porque você tá vendo ali que ele tá se utilizando de uma ascendência que ele tem sobre aquelas pessoas para explorá-las. Você faz essa crítica, cara, nego, acho que você Tá fazendo criticando exatamente. o cristianismo, A porra criticando- toda, exatamente. Cara, então Isso assim, é uma margem. e aí, e até em música mesmo, se você chega e fala assim, Eu ia "Pô, puxar não, esse gancho agora. as pessoas estão muito Radicais. Muito. Então é o seguinte, beleza, cara. Qualquer ó, coisa é o cara- pra. Não, eu quero ficar estressado. É basicamente isso. É Você tá basicamente- querendo. É basicamente uma briga. campanha, Exatamente, campanha querendo política, uma né? briga. Velho, olha, eu tenho amigos meus que vão votar no candidato A, B, no C, no D. Isso até aconteceu no Facebook, né? Aí, Naquele cara, negócio do cavalete e aí- que você compartilhou. Exatamente. Eu nunca me esqueci daquilo, Então, cara. esse fórum aqui é pra isso mesmo, porque é o seguinte, a gente até lançou essa campanha no Pode Caverna. Do cavalete? Do chute. Eu brinquei um esses dias. Eu brinquei um esses dias, tô falando sério. Eu dei um bicudo Então é o esses seguinte, dias, cara. eu peguei e botei isso ali, uma pessoa lá, que eu sei que ela tem um amigo, um parente dela lá, que é candidato. Eu Aí, imaginei na hora que eu vi ali Aí ela disse assim, se você não gosta do cavalete, você reclama lá com a Justiça Eleitoral. se funcionasse. Que- Exato, Foi o que eu comentei. Se Foi o que eu funcionasse, comentei, se cara. funcionasse. Até porque é o seguinte, você tem uma premissa dentro da justiça que diz, dentro da legislação que diz, que uma lei de uma instância menor não pode sobrepor uma lei de uma instância maior. Então você tá andando numa porra de um lugar e o cavalete está impedindo você de ir e vir. Meu você filho, Sai! Fica na porta! pica aquela porra. Solada! Pau! Fica na porta, cara! Não, e aí que eu acho que esse é o gancho que eu queria pegar. Ó. Os anos 70, cara, eles trouxeram essa explosão, cara. De questionamento, Justamente. de mudança. De... É aí que vem, eu acho que é aí que E não tinha saiu. o Facebook ainda pra... Não, olha só, isso aí, a gente deu uma volta aí galera tinha- agora. Não, A mas, gente deu mas uma tem a ver, tem um assunto vai puxando o outro. é verdade. A galera não tinha o Facebook pra reclamar, então eles foram fazer música. Graças a Graças a Deus, Deus, não tinha Facebook. graças a Deus. Não, e aí justamente... Ateus,
Por favor, Ixi. não briguem, por favor. Por favor. Eu acho que assim, os anos 70, cara, eles trouxeram essa gama toda de cultura, né? Porque isso é cultura, Verdade, cara. Sim, Os caras, quando eles escreveram essas letras, eles compuseram essas músicas, porque muitas dessas músicas, pra época, esse é um outro lugar que eu tenho que ter. Devia ser um troço muito agressivo, cara. Verdade, demais. É um verdade. troço muito agressivo. A gente vê hoje em dia, por exemplo, bandas de hoje em dia. Vou pegar uma que faz sucesso do cacete, cara, que a molecada, eu que dou aula, eu vejo muito meus alunos curtindo, cara, o Slipknot. Sim. O Slipknot hoje em dia é considerado uma banda super pesada. O Aham. Slipknot, deixa eu ver, tem outras bandas aí, o próprio Sepultura, que não é, Sim. já é um pouco mais antigo, mas Não, é mas considerado. tem uma agressividade, acho que não é nem questão só de peso, uma agressividade muito Verdade. grande. Aí você. Mesmo que não esteja na letra, mas é na atitude Na hora atitude, do- Sim, justamente, sim. na atitude do som. Aí você dá uma olhada lá pra trás. Você pega aí o pessoal dos anos 70 que escutava o próprio Beatles, o Beatles dos anos 60. Sim, sim. Aquelas coisas mais antigonas. Do nada chega, sei lá, o Jimmy Page tacando aquela distorção, tocando Communication Breakdown. antes Caraca, de- um troço agitado, é nervoso, Não, cara. É um exatamente. negócio Assim, não, nervoso. O festival- pessoal tá acostumado com a Wanna Hold Your Hand, sabe? Exato, é um negócio é mais paradoxo tranquilão. isso aí. O 70 acho que ele chega justamente dando um bicudo nisso falando, eu tô chegando agora pra causar confusão. O Woodstock foi em 68. Por aí, cara, eu não me Então, recordo. Mas já não, foi, não. já foi, eu acho que de repente foi uma grande semente, né? Dali já Que aí tava você tá plantado. reunindo aquela galera ali Justamente. e fazendo um festival que já tem ali por trás toda uma questão engajada, que você não tá fazendo simplesmente um festival de música para as pessoas ficarem curtindo a música. Você tá ali mandando uma mensagem de paz, dizendo o seguinte, olha, essa sociedade está podre, vamos construir uma sociedade diferente, vamos mudar os valores da gente, etc e tal. Isso aí. E aí a música sendo o grande motor disso tudo. Sim, sim. Só que uma Motor música e divulgador. só que uma música que ela vem com poder, né? Muito. Você vê James Joplin cantando, cara. O que é aquilo? Mas né, é, cara? a mulher cantando, Apesar de você ter aquela influência muito forte dela da onda do blues, mas é uma transição. Justamente, e é o que você falou, vem com esse poder, cara. Eu acho que esse poder até eu acho uma coisa interessante que vem até do nome do quem é músico que a gente conhece, né? Power chord, né, cara? Aham. Que o acorde justamente tem esse nome, acorde dá poder, né, cara? Exatamente. Que, cara, é bizarro. Você pega, por exemplo, o AC/DC, que é outra banda que eu acho que também deixou uma marca na história, né? Perfeito. Que Continua também deixando, nasceu só minha aí. banda favorita. Aí, a gente tá, eu olhando pra você, eu lembrei, falei, Marquinhos vai ter que falar, a gente tem que falar disso. certeza. Outra banda que veio poderosa com isso, cara. Sim, sim. Trazendo justamente, até brinco com isso, né? Que o Pete Townsend, o Tom Iommi e o Angus Young, todo mundo divide aí os como é que é? Se diz, os direitos autorais dos Power Chords. Porque foram os acordes assim, que chegaram mesmo com dando poder. E eu acho que isso é legal, cara. Sim, Os anos 70, você cruzando essas letras, cruzando justamente essa música com de força, cara, você vê um troço que marcou. E é Demais, o que a gente tava falando, e tá icona até hoje. Isso é A verdade, música tá atual até verdade, hoje. verdade. E até hoje você vê bandas, por exemplo, o próprio Black Sabbath, 30, 40 anos de banda aí já. E os caras estão lançando um CD, Exatamente. parece que ainda com aquele eco. Exatamente, com Pois é, aquele mesmo feeling, cara. O Deep Purple mesmo, que mandou agora o último CD, o So What. Cara, ainda tudo bem que ainda tá um pouco mais moderno o Deep Purple. Não, sim. Mas você, o Ian Pace, cara, Você ainda ainda tem consegue aquela... ouvir aquela coisa. Cara, Tá trazendo ainda É uma essa coisa carga. impressionante, que é o seguinte, você pensa assim, de repente é fácil você identificar a identidade de determinado guitarrista, né? Você ouve um homem tocando, você não é Você fala, é mal. uma Se tiver alguém tocando tipo ele, você fala assim, tá tocando o estilo do nome. Justamente mas, você aquela associa. mas baterista é difícil. E o Impence, cara, aquele bizarro. negócio que ele faz lá com o chimbal e com a caixa, É cara, bizarro. aquele som é dele, Isso, velho. justamente. Aquele Bizarro. som. Muito bom. Eu me lembro do seguinte, fazia muito tempo que eu não ouvia o Purple, e isso na década de 80, e aí eu comprei aquele álbum Perpendicular, Esse álbum é muito bom, cara. com a capinha roxa, Isso, com eu tenho ele aqui, Nossa, esse álbum é muito bom. Velho, quando começa o álbum, eu falo assim, cara, é o Ian Pace. Velho, é a mesma batera. Que O característica, som né? É a característica, marcou, né? Espetacular, É, cara. é a carimbada dele ali, né? cara? É verdade, a carimbada verdade, dele, verdade. justamente. Tem músicos que fazem, tem essa carimbada. E é difícil você ter assim, porque o cara, ele criar uma identidade dele, só músicos assim, muito foda mesmo, que de repente você tem, você ouve o cara e fala assim, cara, pô, isso é o cara, né? Exato, o cara tem uma justamente. assinatura Não, que você ele ouviu, faz. você ouviu, tipo, você não ouviu a música inteira, você não ouviu o riff inteiro, você ouviu uma partezinha, você já fala, pô, é o cara. A guitarra do Tony Iommi. Pô, Cara, eu Iommi. ia comentar nele agora, Ah. sem puxar a sardinha novamente, mas eu tenho aqui a guitarra player do Tony. Aham.
E eu sempre gosto dessas entrevistas, especialmente dessas revistas de banda, de música, que essas revistas elas trazem às vezes umas gamas de informação e entrevistas também que são sensacionais. E nessa revista aí, nessa Guitar Player do Tony Iommi, eles começam a matéria assim: já é raro você chegar e alguém te apontar e dizer, você é a definição de tal estilo, como a gente tava falando aqui. É mais raro ainda você chegar e falar, você revolucionou o estilo. E o que diria dizer que você inventou o estilo, cara? Cara, eu tô na esse cara, velho. Ele é a definição É dali que saiu do rock toda, pesado. Sim, pois sim, é difícil, cara. É difícil comentar do que a gente tem hoje em dia do pesado sem falar no nome desse cara. Com certeza. O cara marcou a história pra caramba. Por mais que o cara não tenha sido influenciado diretamente pelo Tony Iommi, pelo Black Sabbath, ele foi influenciado por alguém que foi influenciado por ele. Justamente. É aí que eu chegar nesse X, cara. Você pega bandas, por exemplo, mais recentes, puxando de novo o Slipknot. Os caras falam, pô, a gente gosta muito de Metallica. O Metallica, o próprio James, porra, a gente adora Black Sabbath. Você pega, então tudo acaba no mesmo lugar, né? É interessante, volta mesmo a parada. Agora, o curioso é justamente a gente pegar esse ponto da virada, né, dos 60 para 70, que até Beatles, que é uma banda que também influenciou uma cacetada de gente. A gente tem comentado isso dentro do som dos Beatles, você tem também o álbum Revolution. Esse álbum, ele faz a virada também do som deles. Justamente. E o som deles deixa de ser aquele som mais melódico e passa a ser até, entra um pouco de elementos de agressividade. Como é que você vai comparar? Eu já tinha falado, a Wanna Hold Your Hand com Helter Skelter, cara. É outra onda, justamente. São duas bandas aí que o pessoal fala, a gente fala que às vezes não exatamente irmãs, mas são na mesma vibe, o Rolling Stones e o Beatles. Eles são bandas aí que chegaram mais ou menos com essa. E outra também que eu também queria comentar muito, que foi outro cara que cutucou na mesma ponta que o Pink Floyd cutucou, do lance dos 4 acordes. Que foi o cara do The Who, Pete Townsend. O The Who é uma outra banda que também quis mexer nesse lance. Não, vamos transformar esse rock dos 60 em algo novo. Vamos revolucionar, vamos transformar, vamos fazer o negócio mudar. O The Who acho que foi outra banda, né, cara, que chegou modificando esse estilo. Você pega os caras do Rush. Tem uma entrevista que o Gary ele fala que se não fosse pelo cara do The Who, Rush não existia, cara. Ele fala que as letras, o jeito de tocar do cara, toda aquela parada ali influenciou ele. E aí você pega o Rush, influenciou o Dream Theater, que influenciou mais isso, e aí começa essa avalanche. Assim vai. O próprio Iron Maiden ele surgiu, acho que a primeira formação 75, né, 75. Cara? Quer dizer, então os caras estavam bebendo essa fonte toda, né? Imagina o Steve Harris ouvindo essas coisas todas. O Iron Maiden eu acho também que eles revolucionaram assim dentro do estilo deles, né? Tem o chamado, como é que é? New Wave of Heavy Metal, eu vou falar essa expressão. Sim, essa expressão sim. Que eles são meio que pais disso aí. É o estilo, na verdade, exatamente. Mas que, pô, eles beberam muito nessa fonte também, imagina as influências todas, né, cara? Outra banda dessa época aí, cara, isso daí já é uma pérola, até quem estiver escutando isso e conhecer, depois procura o pessoal aí do Pod Caverna e também venha falar comigo, porque eu até hoje não conheço ninguém que conheça isso, cara. Eu achei uma vez num blog de música que eu frequentava, cara, uma banda que saiu dessa onda aí. Os caras são de 1979, é um trio, cara, se eu não tô enganado, estadunidense, mas que tava pegando essa New Wave of British Heavy Metal, e eles criaram um vinil, cara, um disco, uma banda, que se chama, o nome da banda é Buccaneer. E tem uma que é mais nova, tem um Buccaneer mais novo, mas não é esse. É um Buccaneer velho mesmo, esse de 1979. Se você escrever assim no YouTube, Buccaneer 1979, vai aparecer um vinil, uma capa preta, igual que fosse um monóculo, assim, sabe? Aqueles de olhar, pelo que os piratas usavam pra olhar, com um barcão fantasma passando, cara, no meio da névoa. E, cara, esses caras têm essa pegada, cara. Só que os caras são doidos, velho. Os caras resolveram fazer o CD todo conceitual e nunca se apresentaram como reais pessoas. Que bacana. Eles se apresentavam curioso, né? Não, quando você virava o vinil, eram piratas. Eles se apresentavam como 3 piratas.
E acho que os shows deles eram assim também. Não foi infelizmente não foi uma banda que foi pra frente. Sim. Foi uma banda que ficou, aquela banda que a gente chama que é pérola de um disco só. Sim. E aí eles acabaram ficando assim, cara. E eles têm justamente essa característica, a mesma característica do Iron Maiden, cara. Eu já, com o começo do Iron Maiden, digamos Agora, assim. você cara, imagina bem a legal, efervescência do som que estava acontecendo nos anos 70. Justamente. Isso deve ter influenciado uma par de gente. Lógico que nem Muita. todo Tá explorando mundo... até hoje. Até direto, hoje. E nem todo mundo consegue, enfim, contrato com gravadora, nem todo mundo consegue hordas de fãs, e nem todo mundo consegue também fazer uma produção, né, que consiga selecionar. Essa minha mãe é Fernando Marquinhos. Aí o pessoal tá conhecendo minha mãe, Dona Roseli. Fala aí, mãe. Participação especial. Participação especial. Isso aí vai registrado. Valeu, mãe. Bom, então para registrar aqui, a caverna de hoje é a caverna do A caverna de hoje é a toca do Hobbit do Luiz. Caverna minha. Mas eu acho que assim. Então hoje o Luiz não está gravando no banheiro. Graças a Deus. Dessa vez ele tá livre. Dessa vez não tô no banheiro. Isso porque a Carla não tá aqui. Se a Carla tivesse, não. Ela mandava ele pro banheiro, com certeza. Já, eu tava no banheiro já. Tava. Tava ferrado. Mas é assim, essas bandas todas estavam bebendo disso aí, cara. Sim, cara. Assim, eu acho que de repente, se a gente lançar um olhar para os anos 80, a gente também vai ver. Assim, eu acho que tudo é uma corrente, né? De uma coisa influenciando a outra e tal. Só que algumas são meio que continuidade, outras são meio que ecos. E os anos 70 eu acredito que tem uma revolução mesmo. Meio trazendo coisas assim que não existiam. Novas pra quebrar com aquilo ali. Elementos ali que você não tinha. Ia né? dar uma sugestão aí pra vocês, cara. Já que vocês estão fazendo um pod de caverna dos anos 70, façam dos anos 80, cara. Com certeza. Ia dar uma chamada aí, cara. Chamem Gesiel, cara. Legal. Gesiel é um cara que viveu aquilo dali tudo, inclusive teve banda do estilo que mais tocava nos anos 80. Sim. Ele é um cara que vai dar muita informação bacana pra vocês. Perfeito, Tá lotadíssimo. Porque a gente está fazendo sequência, né? A gente fez, por exemplo, o Black Sabbath, vai fazer daqui a pouco o Iron Maiden. E, enfim, né? Então... O que não falta é assunto pra falar. É assunto aí, não. A gente tem que caçar alguém que saiba bastante pra gente não E um patrocinador pra pagar. Tem que chegar aí, ó, pô. Cadê os patrocínios aí? Pois é, gente. Não, beleza. Bom, a gente tá falando aí do cenário mundial, a gente tá falando de uma série de coisas, mas a gente tá vindo de uma experiência ontem, de um show super bacana da tua banda. Pô, E que é uma banda que bebe valeu, bastante aí dessa fonte. Então, pô, conta aí pra gente como é que surgiu a banda, quais são os próximos eventos que vocês vão participar. Sim. Conta um pouquinho como é que é. Rapaz, eu vou te dizer, o Gnose, cara, é uma banda que eu basicamente, eu vi eles, o surgimento deles, porque foi isso, a banda tem mais ou menos, foi montada em 2003. Sim. Ele já tem 10, fez 10 anos, agora 2003 já tá com 11, agora 2014 justamente, de banda aí, e eu só fui entrar agora no ano de 2013, cara. É mesmo, cara. Você tem uma ideia, só fui entrar no Gnose em 2013, cara. Não, porque a sinergia tua ali com os caras tão Porra, poderosa, foda, porque eu achei que cara, o cara é fundador da banda ali. Não, que isso, cara. Aí eu pensei assim, pô, o cara é todo de fralda. Praticamente, né? Porra. O que acontece? O Gnose, cara, eu vi eles tocando, cara. Quando eles começaram, eu vi, o primeiro show que eu vi do Gnose foi no Domingo Dia de Rock, que teve lá no anfiteatro. Até que o Cólera veio tocar, aí tocou a Madre, que era uma banda que maneiraça de Friburgo. Eu já ouvi falar, cara. Madre, cara, porra, eu era fãzaço, Madre. Inclusive, Rafael, eu vou até mandar ele escutar esse episódio aí. Rafael Monteiro, um abraço pra você. Espero que algum dia tu volte com essa parada, cara, que a Madre era foda, cara. Uma saudade do som de vocês. A Madre e também tocou na Estrada e tocou uma outra banda, cara, Sanhaço. Que era uma banda de hardcore aí, feroz. Perdoe se eu estiver errado, tá? Fãs de Sanhaço. Mas, porque não é minha praia, cara, eu sinto muito. Mas enfim, e foi a primeira vez que eu vi Gnose, cara. Quem tocava baixo com eles era o Piuí. Eu assisti a banda várias vezes depois, até o Piuí depois saiu da banda. Quem entrou pra substituí-lo foi Zeone. Não sei se vocês conhecem ele. Um amigaço meu, outro cara que eu vou mandar um abraço aí, vai me escutar esse podcast. E o cara, amigaço meu, irmão mesmo, eu considero um irmãozão, cara. Ele vai me xingar à vontade, porque ele adora me sacanear, cara. Mas depois dele, acabou que o Zeone pôde ficar, entrou Vitória. E aí depois voltou o Zeone. Porque a Vitória também não pôde ficar muito tempo, porque a Vitória, não sei se vocês conhecem, uma baixista super bem conceituada aqui da cidade, ela toca na noite aí também e tal, uma grande baixista. Ela eu não conheço muito pessoalmente, mas eu conheço ela pela música mesmo aí da cidade, né, pelo cenário musical.
E aí depois o Zeone voltou, mas infelizmente pôde ficar, e aí quem assumiu fui eu. O Gnose já foi formado desde 2003, quem fundou a banda foi o Gesiel. Gesiel, o Léo Abelha e o Piuí, e junto com a Carolina na voz. Eles é que começaram a banda, cara. Aí houve divergências aí depois o Léo saiu, entrou o Vitor, que ele foi assim, o Léo só acho que no primeiro ano, se não estou enganado, o Léo entrou o Vitor e ficou, perpetuou aí até hoje. E depois os baixistas foram mudando nessa ordem que eu falei com vocês. E assim, o Gnose, cara, pelo pouco tempo que eu ainda considero pouco, porque parece que eu tô aí com eles um ano e pouco, mas ainda acho bem pouco tempo mesmo de que eu tô com eles. O pouco que eu já tô com eles, eu tô ganhando uma senhora experiência, e justamente por essa parada de bebê dos anos 70. Porque o Gesiel, por exemplo, ele não é só influenciar, o herói da guitarra dele, eu sempre vejo ele falando isso. O cara que ele mais pesca de influência é o Jim Page, cara. O David Gilmour. O nosso repertório basicamente é LED, cara. Teve muito LED. Teve muito LED. E o pessoal gosta muito de LED. Eu também gosto. Não tem como não gostar, cara. O LED e música própria também, que sempre foi o objetivo. Sim. O Gnose, logo o Gesiel me falou. Isso aí eu pego pelas histórias que eles me contam, né? Logo no começo deles de banda, eles sempre quiseram ter esse objetivo de criar música. Porque eu acho que é uma coisa bacana, né? Porque você tocar a música dos outros é legal, você aprende muito. Sim. Mas, pô, você produzir alguma coisa sua, né? Deixar um legado seu, acho que é espetacular. É espetacular, né? eu gosto muito disso. Eu sempre quis isso, Fernando. Foi uma coisa que eu sempre busquei, e o Gnose foi uma das primeiras bandas que eu comecei a sentir isso, cara. Inclusive é uma banda que me marcou muito minha vida nesse quesito, cara. Porque eu sempre quis ter banda pra tocar música própria, mas todas as bandas que eu tive anteriormente não me deram essa oportunidade. O próprio Jack, cara, a gente só começou a tocar música própria tempos depois. Sim. Agora o Gnose não, eu já entrei na banda, os caras já falaram, olha só, a gente vai te mandar aqui as gravações que a gente tem meia boca, que a gente faz no estúdio, que a gente tem um estúdio, a gente sai lá na casa do Vitor, que ele gravava pelo laptop dele, ligando tudo na mesa de som lá. Pô, parece uma taverna, cara, a parada é taverna, você tem que ir lá, cara, é maneiraço, cara, é igual a taverna, uma caverna mesmo. Aí ele gravava tudo lá e falou, tu vai ter que tirar as músicas, cara. Aí eu falei, caraca, o negócio é doideira, vambora. Eu aprendi muito ali, cara. E tô aprendendo, quero continuar aprendendo. Eu já falei com eles, porque eles já rodaram tanto baixista que o Gisele falou, cara, eu vou parar de tocar guitarra, se você sair eu vou tocar baixo. Pô, é mais fácil eu entrar no baixo e achar um guitarrista aí do que ficar trocando baixista. Pô, mas eu falei com eles, gente, vocês não precisam guitarrista assovia aqui deu parte de cima. Pô, você bate na árvore que é uns 50, cara. Aí o que acontece? Mas baixista a gente só encontra no pós-caverna. Não, cara, no Pós-Caverna a gente teve a gente teve o Marca do Detonautas. Sim, eu ia falar isso, a gente teve o Lennon Harris. O Lennon Harris do Cold, do Best Man. Só baixista que não Os contatos são baixistas. Aí o que acontece? Eu já falei com eles, cara, eu não largo de nós, cara, porque tá sendo uma escola, cara. Pô, legal. Só o Gesiel, cara, ele já toca há muito tempo. Ali não é só guitarrista, ele toca violoncello, ele legal. O Gesiel Eu chama... sempre lembro da Ele tem uma musicalidade muito Gesiel, rapaz, o que você der de instrumento de corda pra ele toca. Ele faz o que você quiser, cara. Se der um varal ali com botar as notas, ele vai tirar a nota do varal, cara. O cara é fera demais, cara. O Vitor tem uma bagagem muito grande também, porque ele tocou muito tempo na noite. Outra coisa também do Gisele. O Gisele tocou muito tempo na noite. Carolina, pô, ela bebeu de toda essa fonte também ela é fissuradaça no Led Zeppelin. Então aí ela acompanhou o Gisele muito nessa parada de tocar na noite. Então eu tô com 3 músicos que estão com uma experiência assim absurda, cara. Então você falou das fraldas, cara. Eu meio que entrei por mais que eu só tenho um ano na banda, eu já tenho, já tô aí, vou fazer 24 anos em novembro, cara. Eu ainda me sinto nas fraldas perto deles, cara, porque são músicos de alto nível, cara. Eu tô aprendendo muito com eles. Mas assim, a base do Gnose foi justamente beber dessa fonte do tema do Pós-Caverna, que é os anos 70. A ideia da banda é sempre manter esse estilo. E é mais ou menos isso, cara, que a gente tenta fazer. A gente, claro, dá os nossos toques nos covers que a gente faz. A gente não gosta de fazer cover fiel. Não é. A gente gosta de dar uma modificada. Né? É aquela coisa que a gente tava falando, a gente falou até com o Gustavo. Não, com o Gustavo ontem. Você tá fazendo a receita, você não vai seguir a receita ao pé da letra, você vai botar o seu temperinho, você vai fazer essa mistura diferente ali. O próprio Gustavo Masato, da Cervejaria Hans, ele diz o seguinte: se você pega uma receita de bolo ou de uma receita de cerveja e você coloca na mão de 5 caras, vão sair 5 coisas diferentes. Exatamente.
né? Então, Interessante o cara que isso. colocar aquilo mais fiel ao original, eu acho que é o cara que tem menos personalidade ali, porque eu acho que de repente você tem que realmente inserir ali O seu estilo, a sua coisa ali justamente. dentro, né? O que Você não é o cara, você gosta do cara. Exato. Interessante, né, você ter comentado isso, que eu e Zione, a gente falava isso, porque deu uma polêmicazinha, não muito, né? Vou botar uma polêmica bem pequena, na verdade, não foi grande não. Quando o primeiro show que eu fiz com Gnose, teve o pessoal que era fã já de carteirinha antigo deles, não gostou de mim, teve gente que achou, eu até fiquei meio assim, falei, porra, Eu fiz. não, eu fiquei meio assim, né? Porque eu falei, porra, cara, o que eu vou fazer, cara? Não tem o que eu fazer, cara. Essa voz tá desafinada. Pô, sabe, eu fiquei assim, tudo bem, é gosto de cada um. Eu não veio com essa cabeça, tem que agradar todo mundo. Não gostou, cara, fazer o quê? E assim, teve gente que não aceitou muito bem, já teve outros ao contrário, teve gente que não viu o Gnose com tais olhos e começou a ver com outros. Teve várias repercussões, mas rolou uma polêmicazinha aí nesse lance e a gente tava conversando, que eu tava falando com ele, pô, cara, tu me deixou numa rabuda danada, cara. O nego quer você, cara, o nego não me quer não, cara. Aí ele, para com isso. E aí ele foi e comentou isso, cara, a gente pode chegar e combinar, vamos tirar tal música juntos. Eu vou tocar do jeito, você vai tocar do outro. Não vai soar igual nunca. Não, a gente pode tirar a mesma nota, mas vai sair diferente. A forma como você toca, o teu instrumento, a forma como você gosta do som, né, e tal. A sua própria mão, cara. Tudo isso. Tem uma coisa que o Gary ele fala que eu acho sensacional, é uma expressão até em inglês, é tone comes from your hands. Que justamente o timbre vai vir na tua mão, cara. Sim. O timbre ele vai estar saindo ali do teu. É o teu organismo, cara. Sim, é a tua mão fazendo aquilo. Então não tem como o cara pegar a minha mão e fazer igual, cara. Não. Vai ser do meu jeito e o cara vai ser do jeito dele. São vertentes diferentes. Pô, e vocês falam da agenda do Gnose, cara. A gente tá fazendo esses shows no Mistura Certa. A gente faz sempre... Bom, lembrando o seguinte, que esse episódio aí vai sair daqui a uns 15 dias. Sim. Mas mesmo assim... Mas fala a agenda até dezembro. Mas aí que tá. Os shows no Mistura Certa, em São Pedro da Serra, conhece, aqui na região serrana do Rio de Janeiro, e do estado do Rio, próximo ao Friburgo. A gente tá com mais ou menos assim, fazer de 3 em 3 meses lá. Legal. A gente fechou com o cara da casa de fazer sempre de 3 em 3 meses. Às vezes 2 em 2, dá uma alternada, mas a gente tá sempre avisando. E a gente tá com uma outra coisa bacana que vai sair, a gente tá finalizando, já tá nas fases de mixagem da nossa primeira demo. Que bacana, velho. Manda pra gente. Músicas autorais. Não, a gente tá bacana o negócio, a gente tá terminando de fazer, assim que a gente tiver com a parada pronta, a gente vai jogar na net e vai publicar. Pra gente, isso aí fácil. Então você que é assinante aí do Pod Caverna, uma dica aí pra você. Entra lá no Facebook, curte a gente, curte a fanpage nossa, porque determinadas coisas que entre de repente uma gravação e outra, a gente sabe de alguma informação que não dá tempo de botar isso no episódio, por exemplo, o show do The Best Maiden que houve na semana passada e tal. Essas informações nós colocamos lá na fanpage. Então você consegue ter informação a tempo hábil de você poder se organizar e poder curtir lá, né? Não dá pra gente falar, mas pelo menos vocês não vão ouvir, vocês leem. E se você for de Friburgo, cara, São Pedro da Serra, rapidinho, pertinho. É um pulo, cara. Cara. Cara, muito legal o lugar lá, tem umas cervejas bacanas também. E você antes faz o seguinte, se o show for mais tarde, dá uma passadinha no lugar lá. Passa lá no Ninho do Guacho, que é o... Hans Beer lá, é o restaurante da Hans Beer, toma um Hans Beer e depois vai lá, pega um ônibus. Aqui não tem táxi. Aí não tem táxi lá, então vai de ônibus. Vai de ônibus. Depois toma de carro, arruma alguém que leva você. Arruma alguém que não bebe. Que não bebe, senão, bebe justamente. E vai lá e assiste lá, que, pô, bacana, velho. A gente se divertiu bastante. Foda. Que bom saber que vocês curtiram o show também, demais, cara. Cara, você que é músico também, né, Fernando? Você deve sentir isso. Eu acho que uma das maiores satisfações do músico, além de você chegar lá e fazer o show, assim, você se sentiu bem, é você ver o pessoal tá curtindo o som, você cara. tá o legal é que tipo, live pequenininho, você tá pertinho, você tá vendo a galera toda ali, entendeu? Você tá sentindo tudo. Você não tá, isso é bom. Você não tá só ouvindo a música. É assim que é bom. Bicho, a gente tem assunto assim para os 10 podcavernas, mas você já está pré-convocado para vários temas outros aí. Cara, o que vocês quiserem me chamar, é uma honra pra mim, cara. A gente ontem, voltando lá de São Pedro, lá já afinou algumas coisas que a gente vai gravar juntos. Se for possível, pessoalmente, que é sempre mais legal. Mas se não puder ser pessoalmente, a gente vai por Skype também. Vai no banheiro de novo. Tem estúdio lá no banheiro. Faz no banheiro de novo. Pô, a gente
Eu agradeço você mais uma vez, bicho, de estar trazendo esse conhecimento todo que você tem aí. Eu que agradeço vocês Cara, me enciclopédia chamarem. aqui. Que isso, nada, pai. Eu agradeço aqui pra mim é uma honra estar aí fazendo parte dessa Pra parada gente com também, vocês, cara, que eu gosto pra caramba. Demais. Eu gosto, não, é isso que eu acho mais legal. A gente conversa aqui, cara, a gente se é um diverte. bate-papo, Sabe? É um bate-papo O muito dia maneiro. que o Pode Caverna estiver começando a ficar chato, a gente não tá se divertindo, cara, é hora de acabar com isso. A gente vai Porque criar outra faz coisa, isso, fazer outra merda. Exato, faz diversão, é esse o cara. motivo, cara. A gente se diverte, a gente aprende, por isso que a gente faz isso. Isso é demais. muito bom. Beleza, então, galerinha, daqui a pouco a gente volta com as dicas do Pode Caverna, É isso valeu? aí. Valeu, gente. Obrigadão aí mesmo. Valeu mesmo. Got me on my knees, baby. Begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my Dicas do Pod Caverna. Galerinha, finalzinho do episódio, sempre rola o quadro das dicas do Pode Caverna. É isso aí. Então, Heloísio, qual a sua dica pra galera? Eu tenho uma dica dupla. A primeira Manda ver. dica aí, eu vou primeiro mandar a dica pra quem é leitor. É uma saga que eu acompanho já há muito tempo, mas só agora que eu finalmente pude ter a oportunidade de conseguir. Tô conseguindo, na verdade, de comprar todos os livros. Que é do Orlando Paz Filho, é um autor aqui do Brasil, cara lá de São Paulo, e ele escreveu uma saga chamada Angus. E conta a história de um nórdico, um guerreiro. É baseado em Esse nome fatos. não pode ser diferente. Não é, pode crer. E A não ser que ele A não toque ser que no- seja, a não ser que ele seja australiano. É, que ele toque- Ah, vai, ó a piadinha, ó a piadinha ele toque aí. nesse- Ou é ambos ou é nórdico ou é australiano. Não tem outra opção. E aí, conta a história desse nórdico, é um livro super bacana, procure aí, é Legal. Saga Angus, pega o volume 1, que é fantástico, não tem erro, Maneiro. muito bacana, só que inspirado na Grã-Bretanha, lá Não, claro, no claro. Contos Nórdicos, muito A bacana. despeito da gente desconhecer, existe uma produção de literatura fantástica brasileira Que é muito grande, cara. Sim, sim. Muito grande e muito boa, muito boa. Exatamente, o lance é você caçar isso e pegar pra ler. Sim, agora outra dica interessante é, quando vocês forem, já que o podcast foi feito em cima do, nosso assunto foi em cima do... Ah, meu Deus, rock anos 70, isso, obrigado. Escutem os discos que tem essa data, 1970. Legal. A maioria, Justo. a maioria deles está com a marca registrada do que se tornou aí essa parada toda. Da onde saiu tudo. Da onde saiu tudo isso aí. Sei, Tudo isso que a gente gosta pouco de ouvir. Justamente. Pô, minha dica dessa vez não é temática, eu não consegui pensar em nada. tá foda, né, Isso cara? tá foda. Um episódio atrás do outro, né, velho? Pois é, pô, é muita coisa pra pensar tudo junto. Mas, pô, minha dica também vai ser literária, um livro que eu comprei que, pô, tá finalmente em versão em português, que se chama O Rei de Amarelo. É um conjunto de contos que são contos fantásticos e tudo mais, mas baseados numa história fictícia, num livro fictício chamado O Rei de Amarelo, que causa loucura nas pessoas, foi abominado pela crítica e tudo mais. Esse livro não existe. Ele existe dentro do universo do Rei de Amarelo, que é confuso explicar, mas é exatamente isso. E o autor é o Robert Chambers. E, pô, a galera que gosta de Cthulhu, que gosta do Lovecraft, Eu que me gosta do amarro. Stephen King, esse cara inspirou eles. Ih, eu vou comprar Então, isso aí. velho, o livro Ih, ele já é bom, perdeu, é muito perdeu bom. o Marquinhos, perdeu o Marquinhos. É meu. Pô, o preço tá bem bacana, cara. Todos os lugares que eu vi tava R$19,90. Pô, tá um preço bem agradável pro livro, não é muito grande. Pode E, me pô, repetir o nome do pera lá. Robert Chambers. Robert W. Chambers. Pô, eu Verde já, Amarelo, muito bom. eu já ouvi num podcast alguma coisa de pessoas falando justamente de literatura fantástica e dizendo de séries que fazem referência, inclusive, ao Verde Exatamente, tem Amarelo, muita coisa. porque é um livro assim muito icônico aí pra Sim, e essa edição brasileira é até bem legal porque ela tem várias coisas dizendo de quem inspira como. Os comentários. Tem várias explicações, tipo, algumas pessoas dizem que criou-se uma mitologia amarela e tudo mais, mas que não funciona muito bem assim, porque não foi o autor que criou, foi o outro autor que estudou e blá blá
blá, blá. Pô, essa edição do livro tá muito boa, muito boa. E, além dos contos, tem todas essas explicações e tal. Porra, foda. Maneiro. Muito bom mesmo, cara. Gostei Galera do que gosta, leia. Bom, beleza, eu vou dar minha dica aqui. A minha dica é o seguinte, a minha dica é um spoiler de um episódio que nós vamos fazer ainda. Opa, spoiler. Mas não é um spoiler, mas eu preciso dar essa dica também. É o seguinte, na década de 80, no meio da década de 80, a DC, ela fez uma revolução ali dentro dos universos dela, dos personagens. Começou a matar um monte de personagens e tal e coisa. E essa série chamou-se Crise nas Infinitas Terras. Eu, quando não tinha, assim, nenhum contato com quadrinhos, e o primeiro contato que eu tive com quadrinhos era Mônica e Cebolinha, que a propósito eu adoro. Você foi bom pra caramba, eu também gosto. Os primeirões. O primeirões o antigo, né? Eu gosto. Muito bom. O Maurício Souza, porra, pra mim não é um Um dia se a gente conseguir falar com o Maurício, pelo amor de Deus, eu vou chorar na frente. Porra, e aí é o seguinte, cara, então é uma série lançada na época lá com 12 revistas, em que tem uma série de revoluções assim. Pra mim foi um parto, porque é o seguinte, pô, o cara não entende nada de quadrinhos, você vai começar a ler logo no momento em que tá acontecendo aquela coisa. Acabar com o universo. Pô, o que é Terra 2, Terra 1, que merda é essa e tal. E aí é o seguinte, só que a gente tá meio que, falando muito disso ultimamente. Se vocês não entenderam depois dessa dica do filme, qual é o tema desse que a gente tá tentando reunir todo mundo, pelo amor de Deus! E aí é o seguinte, eu peguei e encontrei, eu ia até comprar os quadrinhos lá, mas eu encontrei isso aí. Pô, eu tô lendo no iPad, pra galera até que não curte leitura digital, funciona do mesmo jeito pra mim funciona. Né, galera, os dois vão bater aqui agora. Não vão bater, eu só digo que eu prefiro a mídia física. E é o seguinte, é uma série de 12 revistas, já terminei a segunda, velho, tô relendo assim, pô, bicho, é fantástico. Crise nas Infinitas Terras, da DC, é da década de 80, se eu não me engano, a Panini depois nos anos 2000, se eu não me engano. Deve ter feito. Ela fez compilou, e é possível que isso seja até em menos volumes, mas a história é da Panini, ela é na mesma íntegra e tal. Super legal, essa é a minha dica então, valeu, velho? Então é isso aí, gente. Então vamos terminar esse episódio aí, com um som muito legal aí no fundo, dos anos 70, pra você se inspirar aí, e a gente se vê no próximo Pós-Caverna, valeu? É isso aí, gente, valeu. Falou, gente, valeu, obrigadão. Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode Caverna.